Seguindo com a nossa programação, vamos para o painel eSporte é Entretenimento. Produção de conteúdo, engajamento e o novo rumo do entretenimento no Brasil. Convidamos para a mesa Alessandro Jodar, jornalista e repórter do Globo Esporte, Sport TV e eSport TV. Carlos Monteiro, gerente sênior de marketing da NBA. Lucas Braga, Head of Partnership da Twitch. Tiago Bueno, gerente de eventos Geek Game da Faga, GL Events. Washington Cabral, Client Technical Advisor de Mídia e Entretenimento da IBM. E para mediar o debate, convido para a mesa novamente o fundador e CEO da agência LGZN Marketing Consulting, Guilherme Barbosa. Faltou nosso amigo Alessandro Jodar. Bom dia a todos novamente, né? Vocês vão me ver um pouquinho perambulando pelo evento, mas para agradecer um pouco aí, falar com cada um que tenha algum feedback, algum comentário sobre o evento. É muito importante a gente saber se o evento atende às expectativas. Então, tem a transmissão online ocorrendo. E eu queria começar agora esse painel de entretenimento, né? A gente, pelo menos nós como agência, nós como mercado, nós entendemos muito que o esportes, e o esporte como um todo, é entretenimento. Deixou de ser apenas a competição. Então, por exemplo, o Super Bowl tem os shows da Rihanna, tem os shows Maroon 5, enfim. E é hoje o evento com o preço de publicidade mais caro do mundo, né? Enfim, a gente tem um potencial incrível no esportes que a gente pode aproveitar de melhor. Então, eu convidei aqui, acho que são meus amigos, primeiramente, são pessoas que são de alto gabarito e alto conhecimento nessa área de entretenimento. Eu queria começar esse debate. Isso é um debate, a gente vai conversar, então as opiniões são das pessoas, não necessariamente das empresas, isso é muito importante. E por isso eu os convidei. Eu quero saber a opinião do Jodar, do Washington, do Carlos, do Tiago e do Lucas. Jodar, quero começar com você, cara. Até porque vamos seguir meio que uma ordem alfabética aí só para o início. Me explica um pouquinho, cara, como que é transitar entre o esporte tradicional e o eSports. E como que é essa dinâmica, cara? Você que é um jornalista, repórter, como que você consegue transitar, por exemplo, você cobriu o MSI e até brincou lá com o Faker News, né? Que é o Faker, que é um jogador coreano que é considerado o Pelé do eSports, que é o cara que consegue clicar no teclado mais rápido do que qualquer outra pessoa no mundo. E como é que é esse paralelo? Como é que você consegue dizer um pouquinho dessa dinâmica? Bom, primeiramente... Não, tem que ligar. Oi? Agora sim. Ah, tá. Esse aqui é dos novos. Se você não liga, ele não funciona. Mas é o seguinte, essa coisa de você transitar entre diferentes esportes... de alguma maneira, é bem natural para a gente na TV, né? Eu, como repórter de TV, digo isso porque a gente já cobre, né, do futebol ao basquete, ao vôlei. Você não tem um setorista ou um cara que seja voltado só para um esporte específico. Você vai ter, claro, às vezes alguém que tem mais afinidade com um esporte ou com outro e que pode abraçar isso, mas, via de regra, um repórter de TV, ele tem que estar pronto para cobrir um evento paralímpico ou um evento de MMA. Então, e aí eu acho que o eSport é muito importante para a gente lá na Globo, que o eSport entre também nesse leque. Ele não é para ser algo diferente do que a gente já faz. Então, da mesma maneira como um repórter tem que se adaptar para cobrir a natação e depois o futebol, o eSport precisa entrar nesse catálogo também. É claro que é uma realidade complexa, uma realidade mais difícil. Você tem uma questão geracional aí que acaba sendo um desafio a mais, só que o esforço, o entendimento lá dentro é para que a gente traga mais dos nossos repórteres para dentro do eSport. Até porque
é entender que é isso, é mais uma modalidade. É mais uma atividade esportiva e não tem por que tratar isso de uma maneira diferente. Então, dentro de toda a complexidade do tema e como é difícil da gente, até quem está no dia a dia do game, dos esportes, conhece essa dificuldade, porque hoje é o LoL, aí amanhã já é o Fortnite, aí depois vai surgir um novo jogo e você tem que sempre se reinventar. Então, da mesma maneira, dentro como eu falei, de todas as dificuldades que existem, a gente, né, nós profissionais, nos cobramos para poder atender essa demanda, enxergando o eSport como uma modalidade como qualquer outra que a gente já cobre. Sensacional, obrigado, Jodar. Você fez até vou levar um pouco para o esporte, você levantou a bola para vários assuntos aí, né? Então você falou de complexidade e rapidez. Então eu tenho o cara da IBM, eu acho que ele pode falar bastante para a gente como que é essa questão do entretenimento que é tão rápido, tão dinâmico, o fluxo de informações é constante, como é que entra a inteligência artificial nesse meio. Até que foi um pouco proposital botar o nosso amigo Lucas da Twitch aqui também, porque hoje a gente tem transmissões online que pegam, já chegaram a 1 milhão de pessoas simultaneamente acompanhando alguma coisa. Então, como é que você consegue gerir essas informações, esse fluxo de dados, fluxo de informações, Washington? Como é que você entende que a tecnologia de inteligência artificial, a tecnologia de Big Data pode ser aplicada no esportes? Então, vamos lá, cara. A aplicação de inteligência artificial hoje, pensando em esportes, os exemplos que eu tenho para te dar são mais direcionados para o mercado do esporte tradicional. Tá, a gente trabalha basicamente 3 dimensões, mas vou falar de 2 aqui. A primeira tem a ver com performance de time. Você pega o exemplo lá do Toronto Raptors, um time de basquete, obviamente, de Toronto. A gente tem lá toda a sensorização, desde o treino até na execução, durante os torneios, enfim, a participação dos jogadores durante os jogos. E aquilo ali gera um sem fim de inteligência, como, por exemplo, cara, olha só, não escala esse sujeito aqui, não, porque, historicamente, com base nos embates desses 2 times, ele não performa bem. Então, olha só, esse tipo de formação que você usa aqui, tenta explorar mais essa jogada, porque a jogada Y ali pela esquerda funciona melhor com esse time que você vai enfrentar. E assim tem tem um centro de operações lá com todas essas estatísticas, todas essas inferências disponíveis tanto para o time para os técnicos, né, para a comissão técnica, e também do outro lado é a questão do engajamento dos fãs, que aí que é bacana a história, né? Porque no final das contas a gente está aqui para botar jogo no ar, para engajar a audiência, para vender o nosso anunciante. No final das contas, é para isso que a gente está nessa história. Sob o ponto de vista do engajamento de fã, tem uma série de exemplos legais. Você tem, por exemplo, da Premier League. Isso não chegou aí para o ar, foi só um soft launch, mas você conseguia, durante a transmissão do jogo, fazer, inclusive, what ifs. Se eu substituir esse jogador por esse jogador, qual é a probabilidade de eu ganhar esse jogo? Como é que vai ser a minha performance? Aí tem um bem mais complexo, com bem mais inferências, que é o tie tracker, que é para o rugby, que o rugby tem uma série de estatísticas legais, né? Que aí esse sim está no ar até hoje lá, que vai de fantasy game até também um acompanhamento em tempo real das estatísticas do jogo, inferência e substituição, simulações what if também, enfim, engajamento da audiência. E, por fim, aí tem um outro caso que está agora, vai ser o próximo Super Bowl, vai acontecer lá no Mercedes-Benz Stadium, né, em Atlanta. E o estádio é um primor, cara, é um troço de doido, assim, eu tenho uma vontade de viajar para lá para ver, porque os vídeos que eu já assisti são sensacionais. Então, você tem contribuição de conteúdo em tempo real, o estádio está todo preparado para isso, toda a infraestrutura de redes, beacon debaixo da poltrona para tu poder pedir tua cerveja direto na poltrona. Então, ou seja, é esse ecossistema básico, esse ecossistema de time, arena e engajamento do fã para poder prender a audiência ali o máximo possível. É mais ou menos nessa linha que a gente encontra. Incrível, né? Incrível. Você vê que como a gente percebe que a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar do que está acontecendo lá fora e como o esporte tem fit com isso, né? Porque o público millennial, o público geração Z, o público que acompanha, né, que consome isso, ele quer facilidade, ele não quer sair do lugar dele lá para ver o jogo para ir para comprar alguma coisa na lanchonete ali do estádio. Cara, e a dinâmica é idêntica. O sujeito, o perna de pau peladeiro, ele joga o jogo dele, ele assiste o jogo, ele aspira a camisa do cara, a chuteira do cara, ele vai ao estádio e no final ele compra aquele troço. É isso aí. É igualzinho.
Sensacional. E você falou um pouco aí de análise de performance e o Toronto Raptors, certo? Vou passar a bola agora para o meu amigo Carlos Monteiro, da NBA. É interessante, né? A gente tinha muitos movimentos do FIFA, né, do PES, jogos de futebol, e aí, de repente, a NBA americana anunciou que vai ter uma liga de NBA 2K, que é o jogo de esportes da NBA, tocado diretamente pelos clubes da NBA. Então, você tem os jogadores de esportes que jogam esse NBA 2K, tem contrato, tem estrutura, tem salário, tem várias facilidades que hoje muitos esportes não têm. A NBA foi lá na frente, sem falar muita coisa, sem muito alarde, e fez uma estrutura gigante. Então, como é que é, assim, de repente, você vê um movimento gigante vindo da NBA lá de fora? Como que você consegue perceber esse fit de realmente ter essa integração do esportes com o esporte tradicional, a NBA sendo aí de vanguarda nesse movimento? Bom, primeiramente, agradecer a você, Guilherme e Felipe, pelo convite, parabenizar pelo evento. Bom, a NBA sempre foi uma liga que buscou inovação o tempo todo, né? A NBA, ela culturalmente, ela tem isso em seu, né, no sangue. Você buscar sempre o que há de novo, porque afinal de contas a gente tem público se renovando o tempo todo, né? As demandas desse público, elas vão cada vez mais, né, refinadas. Então, o sujeito hoje não entra numa arena NBA e fala assim, cara, não é possível que não tenha um Wi-Fi. Só para falar o mais básico do básico, né? E neste caminho, né, nesse movimento de observar e ver onde a NBA pode ir, e aí você citou muito bem, né, o exemplo do Toronto, não só na preparação dos times, mas também no espetáculo como um todo, em formas de atrair, de fidelizar, de conquistar novos adeptos, a NBA enxergou realmente que aquela provocação do esportes é esportes, claro que é. Então, ela resolveu dar esse passo no sentido de mostrar, e todos os movimentos que acompanham e que compõem essa primeira temporada da 2K League são movimentos muito claros de que a NBA ela está, de fato, abraçando, e ela já está, no primeiro momento, na primeira temporada, entendendo que estes são atletas. Você falou a respeito, né, dos times que estão se formando, já são 17, nessa primeira temporada nós vamos ter 17 times. Nós temos jogadores envolvidos, né? Teve uma notícia recente do Shaquille O'Neal, que é o gerente de operações do time do Sacramento. Então, não só esses jogadores, eles vão ter remuneração, vão ter acompanhamento psicológico, toda a infraestrutura que os times possibilitam e propiciam seus atletas reais, vamos dizer assim. Eu acho já meio anacrônico falar dessa forma, mas vamos lá, que eu sou um cara de 41 anos, eu me permito um pouco falar isso. Mas toda essa estrutura que a NBA, que os times, que as franquias propiciam seus jogadores, já está sendo, né, estendida a esses outros atletas dessa outra parte desses times. Então, os times têm já um quartel-general em que os jogadores treinam nas cidades. Então, cada jogador, né, estamos falando aí de 102 atletas de 4 países diferentes, cada jogador selecionado no draft está mudando para a cidade, né, do seu time, tal qual um atleta da NBA o faz, vai ter treinamento, vai ter entrosamento com esse time também. Óbvio que os times não vão deixar passar essa oportunidade de capitalizar esse momento tão importante para a Liga, de forma a amplificar a experiência do espectador, de quem vai a uma arena, de quem assiste aos jogos, né? Twitch, né, com parceira da NBA 2K League nessa história, com 200 jogos sendo transmitidos. O draft, inclusive, mais um movimento para mim que foi mega claro, foi o draft da 2K League, que nós tivemos o Adam Silver, que é o commissioner da NBA, anunciando o primeiro selecionado, que é do Mavs Game, lá, o Artrail Boyd, o Dimes. E só aquela transmissão ali teve 650 mil views. Então, já é um movimento claro de que, sim, vocês são atletas. A partir desse momento, vocês são atletas como LeBron James, Steph Curry. Vocês são atletas nossos e vocês vão ter esse tratamento. E, espectadores, entendam que esse é um movimento muito claro da NBA proporcionando a vocês mais um pedaço dessa grande experiência de entretenimento, porque um objetivo nosso é mostrar que a NBA, a razão de ser da NBA é esporte, né? Nós somos o esporte, mas nós queremos ser percebidos como uma liga de entretenimento. Então, acho que esse é um movimento muito claro nesse sentido. Perfeito. Obrigado pelas considerações, Carlos. É muito interessante
ver esse movimento de vanguarda e acompanhar isso tudo de perto. E eu recentemente pude acompanhar o Jogo das Estrelas, recentemente foi lá no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. No domingo foi o jogo, né, real, e no sábado a gente teve umas desativações com o NBA 2K. Então a família poderia levar seu filho, ou a própria família, tinha lá uns consoles, você podia jogar o jogo NBA 2K. Então, você vê que realmente tem esse interesse de você propiciar para o seu público, para o seu fã, uma experiência 360, né? Não apenas o jogo em si real, mas também o jogo de esportes, que tem esse fit com um público mais jovem, um público que acompanha mais e gosta de estar na internet, etc. Vamos voltar para o Jodar, que ele mencionou da complexidade. E também para o Washington, que mencionou também como os estádios são inteligentes. Thiago Bueno. Sei que tem um cara com um desafio muito grande aí de tocar esses grandes eventos de games. Como que cara? Como que a gente consegue transportar tanta tecnologia, tanta coisa legal, tantas ideias, cara, para satisfazer esse público que precisa muito desses eventos, está louco para... Tem aquele meme, né? Shut up and take my money. Os caras querem estar comprando e querem adquirir produtos, querem estar perto dos seus fãs, dos seus streamers, dos seus influenciadores. Como que a gente consegue entregar? Quais são as estratégias que, ao seu ver, que a gente precisa fazer? Bom, eu acho que, num primeiro momento, trazer esses grandes eventos para o Brasil e trazer essas empresas para perto do público é o grande target desses eventos. Então, ao propiciar isso para esses players, a possibilidade de estar dentro desse evento ou ter o naming rights de uma área dentro de um evento desse e colocar a marca dela já dentro do que a gente planejou para eles, do que foi uma arena de esportes, ou um palco geek, ou mesmo até um meet and greet, é a chance que essas marcas têm de se mostrar para esse público. E não é tão fácil hoje, com essa mudança de paradigma, que antes o público ele recebia o conteúdo. Todo o conteúdo que a pessoa recebia vinha para ela já direto. Então, hoje, com essa mudança de paradigma, as pessoas que vão atrás, de fato, do conteúdo. Eu acredito que é dessa forma que a gente consiga medir e trazer isso para os eventos. Conseguir colocar esses eventos para o público dessa forma. Legal. Então, contextualizando, né, eu acho que tem que haver esse movimento. As empresas estão realmente lá fora, né, mercados grandes, aí, Estados Unidos, Europa e Ásia. A China está comprando tudo. Metade dos números que a gente vê aí nas pesquisas da Newzoo, hoje a gente tem veículos, né, de pesquisas que fazem essas mensurações, né, de dados, investimentos. Uma das principais é a Newzoo. Metade de tudo que você vê é a Newzoo. E outra grande parte Estados Unidos. E a gente está um pedacinho ali, quase 6% é o Brasil. E a gente tem 210 milhões de pessoas e a Newzoo bombardeia a gente dizendo que 1/3 disso aí são gamers, né? Então, são 66 milhões de pessoas afetadas aí por entretenimento digital, por jogos. E eu acho que é interessante a gente fazer esse link agora com a maior plataforma hoje de transmissão de conteúdo online. E agora tem também VOD, tem também o IRL, que é a transmissão ao vivo, né? O cara quer pintar, quer ensinar alguém a pintar, o cara pode transmitir e tem gente que vai adorar ver. Lucas, como é que a gente consegue agora, na sua visão, como é que a gente consegue agora dar mais para esse fã que é ever demanding, o cara quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais, quer consumir. O cara que chega do trabalho cansadaço, mas fica lá as próximas 4 horas antes de dormir na Twitch, assistindo seus streamers favoritos. É muito interessante que hoje em dia mudou muito, falando do paradigma que mudou, com o espectador também mudou do mesmo jeito. Hoje em dia ninguém mais quer só consumir o conteúdo. Ele quer engajar, ele quer interagir. E o que o Washington falou que é muito sensacional é de você poder simular esses what-ifs durante uma transmissão, porque você está controlando, em certo ponto, o que está acontecendo naquele conteúdo. E isso que é o futuro, e é por isso que a gente dá tão certo. Principalmente aqui no Brasil, o brasileiro é um povo que é extremamente engajado online, qualquer rede social, desde a época do Orkut, na verdade. O brasileiro sempre foi número 2, número 1 nas redes sociais, e isso dá uma sequência também com o que a gente faz hoje, que o nosso produto, é a nossa comunidade, na verdade. É o que a gente cria essas interações, que a gente costuma brincar que uma comunicação não é só do influenciador com o público,
acontece uma comunicação de 3 vias, que é do influenciador com o público, do público com o influenciador e entre o público mesmo. Às vezes você está num dia meio ruim, você teve um dia ruim no trabalho, aconteceu alguma coisa, você chega, entra numa stream, você fala a sua história, o cara para a stream dele e fala, beleza, vamos trocar ideia, o que aconteceu? Como que a gente pode melhorar? Vamos fazer alguma coisa? Isso é tudo que a gente não conseguia no passado e que hoje é possível. E, além de tudo isso, até com um produto que a gente lançou recentemente, que a NBA também vai participar junto, que é com as extensions, que você consegue interagir diretamente com todo tipo de transmissão, criando, enfim, o céu é o limite para a criatividade que você consegue fazer, mas você também consegue simular esse tipo de coisa com os what ifs, de projeções, estimativas. Então, todos esses fatores são que contribuem para esse crescimento e, assim, é a pontinha do iceberg ainda, que eu acho que tem muito, muito para a gente crescer ainda, aqui no Brasil e no mundo todo. Não, legal. Então, a gente vê várias formas aí de mostrar que realmente a gente tem público, a gente tem gente que compra, a gente tem espaços, a gente tem tecnologia, a gente tem cobertura, a gente tem equipes, a gente tem ligas, a gente tem um ecossistema meio que pronto para receber isso aí e a gente tem que começar agora a engajar para trazer essas oportunidades mais para o nosso mercado aqui do Brasil especificamente, né? A ideia do fórum é trazer, oportunizar essas entradas aqui no Rio de Janeiro, que é o berço do esporte, né? Começou lá atrás aí com o time do MBR, time de Counter-Strike, etc., com as lan houses principalmente, e hoje está bastante incipiente, mas a gente tenho certeza que após esse fórum aqui a gente vai conseguir alterar essa realidade. Ou pelo menos começar, né, uma história nisso aí. Eu vou pegar um gancho com você, Jodar, novamente. Eu participei de um curso de produção digital que fala muito do Washington Post, de como que ele revolucionou a mídia tradicional, né? Fazendo um match, por exemplo, para cada jornalista tem um engenheiro, o cara que ajuda ali a produção de conteúdo ser feita de uma forma mais dinâmica, mais fácil. Você hoje faz parte de uma equipe que tem talvez não tantos jornalistas necessários em quantidade para conseguir acompanhar a quantidade de informação que acontece. Você vê isso como uma tendência natural de cada vez mais ter mais profissionais, mais gente engajada para produzir esse conteúdo cada vez mais rápido, mais veloz, que às vezes o fã nem sabe o que quer, mas você tem que dar para ele o que ele nem sabe ainda. É bem por aí. Na verdade, eu acho que a gente, nós como produtores de conteúdo, a gente também tem que estar preparado para entender que não basta apenas você conhecer o seu público, para quem você está falando, ou você antecipar uma tendência do público, mas você tem que estar de olho na tecnologia. Você tem que estar, porque é aquela história de a mensagem é o meio é a mensagem, sabe? O Lucas estava falando agora da Twitch, da interação. Isso é possível porque agora você tem a Twitch, que é uma plataforma que te proporciona isso, né? Então virou a tendência. O conteúdo que você produz ali, ele é também o chat, é uma coisa só. Então, qual vai ser o próximo passo? Não adianta só eu pensar, putz, qual é o jogo do futuro? Não é qual é o jogo do futuro. Qual é a plataforma do futuro? Ou qual vai ser o novo mecanismo que a Twitch vai trazer ali e que vai engajar as pessoas? Pô, tem o chat, mas agora você tem a possibilidade de, em vez de mandar um meme, você manda a sua cara. Pô, essa é a nova febre, por exemplo. Estou chutando qualquer coisa aqui. Mas esse é um esforço que não é mais o esforço da galera da técnica. Esse tem que ser o nosso esforço, porque a gente está produzindo conteúdo e de que maneira que nós vamos produzir conteúdo nos adequando ao que a tecnologia do momento nos oferece, ou nos preparando para o que está por vir. Então, isso já não acho que seja mais assim, é o jornalista trabalhando ao lado do engenheiro. São duas cabeças olhando de jeitos diferentes, mas que precisam estar casadas, né? E não é assim, que às vezes você tem essa coisa, pô, o jornalista quer fazer de um jeito, mas aí vamos dar um exemplo do jornal. O cara vai lá e fala o seguinte, ó, você tem tantos caracteres para encaixar nessa página aqui. Putz, mas você está limitando a minha criatividade, eu quero escrever 30 páginas. Pô, mas ninguém vai ler 30 páginas, ou o público não vai ler essas 30 páginas. Não pode ter essa briga, né? Você não há espaço mais para esse tipo de conflito. Você precisa entender que o que você produz de conteúdo tem que estar adequado àquela plataforma ou à tecnologia do momento. Alô? Não, e só complementando, né?
acabou a tecnologia propiciou, né, a oferta, a gama variada de conteúdo e de entretenimento, porque entretenimento também é conteúdo, né? Uma das várias quebras de paradigma é que os concorrentes, né, do Sport TV não são mais os outros canais de notícia apenas. Tudo é concorrência hoje em dia. Tudo é concorrência. Um jogo é concorrência, um aplicativo é concorrência, uma experiência, enfim, ar livre é uma concorrência que a gente tem. As pessoas, né, é uma disputa por atenção muito grande. Daí a necessidade de entender o que o público, né, como é que o público se comporta, o que o público quer e o que o público pode vir a querer, para que a gente possa sempre estar à frente e trazendo esse público novo e fidelizando o antigo, né? É um desafio muito grande, porque, afinal de contas, eu sou publicitário, então tem aquela coisa, tem a visão antiga do quem são os players da marca X no segmento Y. Olha só, falando de informação, de conteúdo, todos são players. Dificultou bastante a situação, mas desafia. E isso é muito importante para nós profissionais, do tipo, como é que a gente, com criatividade, como é que a gente, abraçado com a tecnologia, como é que a gente, entendendo que, na verdade, a cada dia a gente vê que a gente não sabe nada ou sabe menos, porque novas coisas e novos saberes são construídos, como é que a gente se reinventa diariamente nas nossas experiências que proporcionamos a essas pessoas, de forma a trazer conteúdo, a trazer entretenimento. É um desafio diário. E o negócio é tão maluco que aí você está falando de concorrência e, putz, pintou um cara que é concorrente. Aí você vai fazer a segunda tela. Aí tem a segunda tela. Aí o que é o concorrente, na verdade, você está usando aquele conteúdo, mas você está criando um conteúdo diferente, mas que depende daquele conteúdo. E aí o que é a concorrência, na verdade, está tudo junto. Então, é muito maluco. Você tem que estar atento a essa questão da tecnologia, porque ela é que vai balizar a sua produção de conteúdo. Isso aí é assuntos bastante interessantes, é a realidade dessa sociedade hiperconectada que a gente vive, né? A gente tem aplicativos que se falam o tempo todo via API, e Twitter misturado com Facebook, o Stories do Instagram que vai para o Facebook, enfim. A gente tem muita coisa acontecendo. A Twitch, eu posso acompanhar, que é de vanguarda em relação a isso aí. Quando a Twitch lançou, ela não tinha uma ferramenta para você capturar pequenos clipes. E tem gente que gosta de pegar aqueles melhores momentos, os best moments daquela situação, e veio uma empresa, startup, e criou um aplicativo. A Twitch, em menos, aí, eu acho que meses, fez o próprio, e é muito mais fácil você copiar esse conteúdo direto da fonte. Então, a empresa que criou essa tecnologia hoje fechou, não existe mais. Então, tem essa questão também de você pegar... Isso foi também um assunto que eu acompanho bastante, é muito interessante, de como a tecnologia vai se adaptando, e é sempre a tecnologia boa, aí alguém vai lá e tem uma ideia melhor, que adapta aquela tecnologia e traz mais coisa, e acaba ficando aí o que consegue prover tudo que o fã, o público quer. Eu acho que vou voltar para você, Lucas. What come next? O que vem para a Twitch aí na frente? Porque eu acho que a tendência daqui a pouco vai ter o backstage, vai ter o cara que filma o streamer streamando, né? Vai ter algumas coisas nesse sentido, né? Porque a demanda por esse conteúdo é constante, evergrowing. O terceiro maior influenciador de esportes, né? Estou dizendo esporte de modo geral, e esportes é um jogador de games, que é o Ninja. É o Tyler Blevin. O cara ganha aí por volta de $600 mil mês. Ele próprio anunciou isso aí numa entrevista recente. E só perde para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. Então, acho que é bem por aí, né? Eu acho legal você ter tocado nesse ponto, porque uma outra coisa que mudou também é o estereótipo do gamer. Que há uns 5 anos atrás, quando você pensava no gamer, você pensava num cara que estava trancado no quarto, que não tinha uma vida social, que ele não conseguia interagir com outras pessoas. Hoje em dia, você não sabe. Todos aqui, eu acredito aqui, na maior parte... nós temos algum tipo de interação com os games e, como você pode ver, não tem nenhum tipo de estereótipo. E, recentemente, falando do Ninja também, no mês passado, ele estava jogando com o Drake, que hoje em dia provavelmente deve ser um dos maiores artistas no ramo da música, que é um cara que a gente acreditava que... A gente não sabia, na verdade, que ele jogava, mas ele falava, nossa, tem dias que eu fico gravando 12, 14, 15 horas no estúdio e, para distrair, eu pego o meu PS4... e começa a jogar. E eu sempre assistia você e eu queria jogar com você agora. Então, hoje em dia é muito mais fácil ter essa aceitação do público. E a pergunta que você me fez do What Comes Next é a comunidade que fala pra gente. É isso que acontece. Por exemplo, um dia a gente acorda, vai pro escritório normal para trabalhar, o Ninja Twitter fala, tô indo jogar com o Drake.
E isso é o What Comes Next. E o legal desse trabalho é que nem sempre é a gente que dita os passos. A maior parte das vezes é a comunidade. A gente responde ao que o público quer. Como o Thiago falou, o público está atrás do conteúdo. A gente está dando o conteúdo que eles estão pedindo. Então, muito do que o pessoal pede que a gente entrega nesse ponto. Bacana. Você quer falar alguma coisa, Jodar? Só uma historinha rápida sobre essa coisa do estereótipo. Esses dias eu estava no Palmeiras fazendo uma entrevista com o Felipe Melo. Era um dia, né, que a gente chama de Media Day. Os jogadores gravam vários conteúdos, então são muito exigidos. Vai aqui, grava chamada disso, vai aqui, grava... E uma hora eu ouvi o Felipe Melo falando assim: cara, só quero chegar em casa, jogar o meu Rainbow Six. Então, assim, o pitbull do Palmeiras quer chegar em casa para jogar o Rainbow Six dele. Sensacional. Muito legal, bacana saber esse case. Case para mim, história para você, né? Storytelling para você. Tiagão, quero sua opinião, cara. A gente, acho que precisa, né, entregar essas experiências únicas, né, lendárias aí para os fãs, para o pessoal que vai em eventos, porque o que é um evento? Eu acho que é evento de entretenimento, na minha visão, essa é a visão pessoal minha. É a celebração de todo o storytelling que é construído daquele influenciador, daquela liga, daquela equipe, daquela marca, para aquele público, né? O público que quer estar ali, tem uma sensação, um sentimento de pertencimento, de estar naquele evento. O cara, às vezes, sai lá de outra cidade, todo maquiado, todo vestido de cosplay, daquele personagem que ele ama. Entendeu? Ele quer estar ali, ele quer fazer parte daquilo ali. Então, os eventos hoje acho que estão muito focados nisso, né? De dar essa experiência, você quer isso? Toma. É bem por aí, né? Sim, eu acho que hoje, quando você vai planejar um evento, não é planejar só o dentro do evento, é planejar toda a experiência do usuário, do momento que ele sai da casa dele até o momento que ele vai embora. Então, é uma parceria com um meio de transporte coletivo, um Uber, um 99, com o metrô, com o BRT, até mesmo com o hotel que esse participante vai ficar hospedado, tentar mudar o café da manhã do hotel para o tema do evento. E dentro do evento, claro, você ter todas as áreas que o público de fato vai querer ou vai se interessar. Então, não é porque o meu evento é de games que eu não posso ter uma área de quadrinhos ou que eu não posso ter uma área de cinema. Então, é pegar esse mix de interesses das pessoas e trazer para dentro do evento. Bem legal. Você vê que os eventos realmente estão ficando preparados para isso. E Washington, para a gente operar tudo isso aí, cara, como é que a gente faz? Sim, assim, sendo... Que é muita coisa funcionando ao mesmo tempo. O que eu costumo dizer é o seguinte, cara, tem coisas que dão trabalho, mas tem coisas que são... quando eu estou na reunião com um cliente, o cara, como é que você faz isso? Olha só, vai dar trabalho, mas você não precisa desenvolver nenhuma patente para isso. Então, no final das contas, você já tem infraestrutura para isso, você já sabe como aquele negócio funciona. Pega o exemplo mais recente, que é lá do Mercedes-Benz Stadium. Enfim, tem tubo da Compal lá para passar mídia nas bandas que você bem entender. O cara quer streamar 4K do telefone dele de lá da arquibancada, o negócio vai ser encodado, vai parar no telão, que é 360 graus em cima do estádio. Então, assim, dá trabalho, às vezes vai custar caro. Sim, a gente tem que equilibrar essa brincadeira, mas não tem que desenvolver nenhuma patente para isso. A coisa é bem estruturada nesse aspecto. Tá? Acho que o mais importante mesmo é a questão a tubulação, os tijolos, como eu costumo brincar. Isso aí a gente combina aquilo ali e sai do outro lado com a casa pronta de alguma forma. Acho que o mais legal é o que o Thiago falou mesmo, a questão da experiência, cara. E, eventualmente, também abraçar a diversidade. Você pega o caso do Rock in Rio mais Game XP ali. Pô, Rock in Rio tem um dos lineups mais democráticos que eu conheço. Eu sou um maluco que vai a festival para tudo que é canto, e desses malucos que vai a 7 dias de Rock in Rio. Então, eu passei quase todo dia ali no Game XP, dava uma olhadinha, entrava na arena e tudo mais. Você vê que é uma diversidade absurda de gente. E o que eu acho bacana desse segmento é que, enquanto o povo fica procurando microsegmentação comportamental da audiência para levar para o anunciante, você falar objetivamente com aquela pessoa, que ninguém consegue isso até agora, você está num setor que você consegue falar praticamente com a mesma linguagem para pessoas de 10 a 50 anos, às vezes. Tá? Então, é aquele caso da Mercedes que a gente viu, que é super bacana, o cara colocar o trajeto de vida bem-sucedida do sujeito
para chegar lá no Mercedão, que no final das contas é encarado como um carro de tiozão, mas os caras colocaram uma pegada de gamer, entendeu? O momento que o sujeito vai lá e ganha o troféu dele. Mas, enfim, voltando ao ponto do Thiago. Acho que a brincadeira é traçar mesmo a experiência. Tá? E essa tecnologia, o operar isso, vai ser desenhado conforme a experiência. Se a gente tem que desenvolver um aplicativo para o cara, antes de sair de casa, saber que ônibus vai pegar, já pagar o estacionamento dele, saber que vaga ele vai parar, comprar a cerveja dele, já ter a previsão de que ele vai chegar lá e a cerveja vai estar esperando ele no banquinho, isso é fácil. não tem que desenvolver nenhuma patente para isso. Esse que é o ponto. Legal. Então, basicamente, é fazer todo mundo se falar, na verdade. Todo mundo tem que... Foco na experiência de quem vai estar lá. E depois o resto se resolve. Se todo mundo combinar, a gente vai ter um grande evento. É basicamente isso, né? E eu acho que eu quero continuar, agora voltando um pouco para a área de esportes especificamente. Acho que todos vocês concordam, então, que esportes é entretenimento? Sem dúvida nenhuma. A gente pode discutir a história lá se é esporte ou não, se mexe o dedo ou não mexe o dedo, mas porque é entretenimento, obviamente é. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que é legal o link que, por mais que a gente evolva em tecnologia, por mais que a gente evolva em sociedade, por mais que as coisas aconteçam a uma velocidade tremenda, acho que a população, né, o cara que trabalha, né, o assalariado, ele vai trabalhar e vai chegar em casa e vai querer consumir alguma coisa para passar o tempo dele, que é o hobby dele. Então, sempre vai haver essa figura do entretenimento. Jodar, mais uma vez para você, vou passar a palavra, cara. Nessa dinâmica do entretenimento, nessa dinâmica dos jogos, é fácil saber ou preferir, ou dar um direcionamento para qual jogo cobrir? Porque hoje você tem diversos títulos, diversas plataformas. Você tem o FIFA, que roda no PS4, que roda no Xbox. Aí você tem também o FIFA, que roda no computador. Aí você tem o Counter-Strike, que é só no computador. Aí você tem as publishers também operando. Como que a gente escolhe? Porque é muito conteúdo sendo gerado, é muito entretenimento sendo gerado. Como é que a gente define? O cara que gosta de League of Legends, que hoje é o maior jogo de esportes do Brasil, talvez não goste de matérias de Counter-Strike, que também talvez não goste de matérias, sei lá, de Rainbow Six, Clash Royale, que é de celular. Como é a dinâmica de você selecionar o que vai ser falado ou transmitido, na sua visão? Essa é uma questão muito complexa, né? Porque... A ideia é essa. Mas é porque assim, ela tem várias respostas e nenhuma delas é correta e nenhuma delas é errada. Então, eu sou jornalista de formação, né? Então, quando você falou assim, esportes é entretenimento? Eu pensei, não, mas é jornalismo também. Mas é que nem se você falar, futebol é entretenimento? É entretenimento. Claro que é. Mas assim, então eu acabo tendo muito essa visão com um pé no jornalismo. Quando você me pergunta o que vale que a gente cubra, né? Eu vou pensar, é claro, no interesse do público, o que dá mais audiência e tal. Isso, evidentemente, passa pela nossa cabeça na hora de decidir o que a gente vai cobrir, mas é também a busca por notícias, né? Aí no meu caso, um youtuber, um influencer vai talvez ter uma visão diferente, mas na minha visão, passa muito pelo que é notícia e o que não é notícia. Esse campeonato reuniu 500 pessoas no ginásio do Ibirapuera, 500 pessoas, o LOL põe 10 mil, mas são 500 pessoas, mas teve 60 mil online, então realmente tem um interesse do público ali. E eu acho que, fora essa questão do público, de quem vê, quanto vê, essa questão mais numérica, eu acho que é legal a gente ter essa visão do jornalismo, né, e os outros colegas também que fazem parte da imprensa tradicional e que participam das coberturas, a gente tem um papel importante e nós jornalistas precisamos ter essa consciência, que é o de às vezes servir para ser os caras que vão botar o dedo na ferida, sabe? Você tem a transmissão oficial da Riot, que é quem faz o CBLOL. Ela é a transmissão oficial do CBLOL, entendeu? Não vai entrar ali nada que fuja do controle deles. E às vezes é bom ter alguém para falar, você errou aqui, isso aqui está errado, o time se comportou assim, foi mal nessa situação. Então, a questão da produção de conteúdo, em que focar, para mim, ela vai muito nesse lado da gente ser chato, da gente pegar no pé e procurar onde que os processos não estão funcionando tão bem para poder até ajudar esses processos a serem melhorados, né? É isso, o jornalismo, ele é chato. Legal. Gostam?
Esse assunto é legal para caramba, porque assim, eu trabalho com vocês, eu atendo vocês lá, né? Então, a gente já tem há alguns anos alguns debates. A gente fala agora de indústria 4.0, né? Enfim, do lado europeu, os alemães chamam de indústria 4.0, os americanos chamam de indústria esperta, se eu não me engano, Smart Industry. Mas, basicamente, é a história que já foi falada aqui anteriormente de uma quarta revolução industrial, onde a gente está pegando inteligência artificial, sensorização, instrumentação e tudo mais, e aplicando para personalização em massa, ganho de produtividade. Biomedicina. Assim exatamente. Assim, a gente pensando nesse aspecto, né, como é que tu pega esse universo gigantesco de conteúdo sendo gerado e escala a capacidade de uma sala de escuta, por exemplo, tá, de um time de escuta e edição e uma editoria para poder selecionar o que melhor te convém. Basicamente, a gente tem algumas experiências até na questão de aplicar a inteligência artificial para monitorar tudo o que está acontecendo, de informações não estruturadas como tweets e comentários ou, enfim, expressões no stream do tweet, e transportar aquilo para algo que seja tangível, até mesmo análise de scout. Você pode pegar esses jogos e fazer análise daquele scout e determinar, pô, isso aqui é relevante. Isso já foi isso pode ser, já é hoje em dia aplicado em escuta, elaboração e apuração de notícias. Você deve ter contato com o pessoal do DPED lá. Então, o pessoal já fez, inclusive, uma máquina que ela cria o resumo do jogo de futebol para você a partir do scout. Tá? Então, já escreve a matéria e manda para o editor decidir se vai ou não. Já durante as transmissões, o próximo US Open, por exemplo, que vai ser na segunda metade do ano, na plataforma digital, os highlights de todas as quadras, os highlights dos jogos que estão acontecendo em todas as quadras, eles vão ser selecionados e curados diretamente pela máquina, diretamente por uma máquina que a gente ensinou, porque ele identifica barulho da torcida, se aquilo significa que é um highlight ou não. Ele analisa o scout do jogo para dizer se isso aqui é um duplo breakpoint, um match point, e assim vai. Ele analisa gesto do jogador também e ele faz os recortes. Aí, na prática, aquilo vai tanto para a produção, que o time de produção pode chegar, isso eu quero para o meu playlist, e vai direto para a plataforma digital para eu que quero ver só as imagens do Federer, ou, eventualmente, o cara que está lá no US Open. Ele está numa quadra, está na quadra central, mas tem outro jogo que ele se amarra também, no jogador dele lá do outro lado. O cara, não, quero ver os melhores lances lá do Nadal, que está lá na outra quadra. Então, assim, é aplicar esse conceito de indústria 4.0, né, para escalar nossa capacidade. No final das contas, é pegar esse insight, toda essa sensibilidade do jornalista e botar a máquina para virar um grande assistente de jornalista. Legal. Conteúdo, indústria 4.0, mas tudo isso leva para a área de valoração. Quanto isso vale? Eu vou jogar essa pergunta para quem quiser discorrer um pouco sobre ela. A gente cria muito conteúdo de qualidade, um conteúdo muito rápido, um conteúdo direcionado para esse público. Isso tem um valor agregado muito grande, tanto é que lá fora, nos mercados mais desenvolvidos, as empresas super não endêmicas, assim, tem empresa que lida com mortgage, lá com hipoteca nos Estados Unidos, que patrocina o Overwatch League. Você tem a Allianz, você tem Airbus, AirAsia. A AirAsia, que é, sei lá, uma Gol lá da Ásia, tem um time de esportes. Então, quer dizer, eles estão procurando muito onde investir, onde se comunicar com esse público, porque isso tem um valor agregado muito alto. Então, como que vocês veem? Eu vou passar a pergunta para quem quiser, enfim, começar essa discussão. A valoração. Tenho uma opinião bem curta e sucinta sobre isso. O maior faturamento do mercado de entretenimento é advertising. Logo, o produto é audiência. Então, cara, assim, a valoração disso é o quanto você consegue alcançar de audiência. Sensacional. E uma outra coisa também que eu acho, falando audiência para a gente também, mas é muito difícil para essas empresas comunicarem com os novos consumidores. Hoje em dia, o pessoal fica olhando no celular, piscou o olho, perdeu a atenção completamente daquilo que estava acontecendo e já está mudando o foco completamente. Do nosso lado, e assim, o porquê que a gente está dando tão certo nesse ponto é que o nosso usuário ele passa por dia engajado na nossa plataforma 2 horas por dia, cada usuário. Então, isso são oportunidades que empresas não endêmicas têm para falar com o usuário por 2 horas de uma maneira orgânica e engajada. Então, é muito mais fácil a gente abrir essas portas, essas oportunidades, e por isso que a gente está vendo mais e mais essas empresas não endêmicas entrando para falar com essa audiência. E a gente vê, então, essa questão da valoração da audiência. A Twitch foi super pioneira.
E agora o Google, né, com o YouTube e o próprio Facebook agora estão querendo, né, uma fatia desse bolo aí que é meio que dominado pela Twitch, né? Assim, obviamente que o mercado ao vivo sempre foi bem disputado, acredito, desde a época da televisão. Não que a televisão tenha saído, mas ainda mas na internet não seria diferente. Eu acho que o mercado de entretenimento ele é bem amplo e assim, muitos players vão querer participar, obviamente, porque tem muito tipo de conteúdo e muita coisa que dá para fazer, com certeza. Bacana. Mais alguém, né, na questão da valoração? Só vou dar uma informação a respeito de conteúdo de audiência. Que a gente estava falando que a NBA tem a percepção, tem a vontade de ser percebida por todos como uma liga de entretenimento. Mas é uma empresa de conteúdo, né? Porque, afinal de contas, é isso que faz a NBA ganhar escritórios no mundo, ganhar fãs ao redor do globo, porque, e é essa informação que eu vou dar para vocês, apenas 2% dos fãs de NBA no mundo inteiro tem a chance de ir a uma arena. Apenas 2%. Então, os outros 98% consomem como a NBA, através de conteúdo. E ainda, né, só para pegar um ganchinho sobre isso, é um desafio que o Brasil, felizmente, tem uma grande sorte, que é a questão da transmissão dos jogos de basquete estarem no fuso horário mais ou menos adequado ao dos locais onde eles acontecem, né? Tirando um pouquinho a costa oeste, que aí a gente tem, às vezes, né, em determinados momentos no ano, 5 horas de diferença, mas a gente não vive o drama eu não vivo o drama dos meus colegas da África, dos meus colegas da Europa, em que você tem ali é praticamente impossível, exceto nos fins de semana, trabalhar uma audiência maior de basquete real. Basquete real. Então, como é que isso acontece? Como é que a gente consegue fidelizar esse pessoal? Em que momento eles têm a experiência de assistir a um jogo de basquete, afinal de contas? Através do digital, através do esporte. Isso é uma porta que está se abrindo muito legal para nós. É engraçado que, por muito tempo, teve o conceito de prime time. Que o prime time era aquele horário de 8, 9 horas da noite. Hoje em dia, o prime time é o horário que você tem disponível para assistir. É o horário que você tem um tempinho para ficar na frente do seu computador ou da televisão. Aquele vai ser o seu prime time. Então, é bem isso que você falou mesmo. É o horário que você tem lá que você vai poder assistir e é exatamente isso. Não, sensacional. Então, a gente está chegando aí próximo ao final desse painel, esportes e entretenimento. E eu queria ouvir de vocês aí seus closing thoughts, o que vem adiante, o que vocês acham que dá para fazer nesse horizonte aí 2018, 2019, 2020, o que vem agora adiante para a gente no Brasil em relação ao esporte, ao entretenimento? Opinião pessoal de vocês, ou até às vezes um furo aí, né? Alguma coisa, não sei, né? Vai que, né? Não, mas o que eu acho que é importante é dividir com todo mundo aqui, com todos interessados em esportes, é passar, pelo menos a minha percepção, de que a gente precisa ter estruturas que estejam prontas para a mudança. Porque a mudança aqui ela é constante. A gente não está mais... a gente não vive um mercado, a gente não vive uma realidade em que, nossa, transformação, né? Transformação, agora estabilizou, daqui a pouco vai ter outra mudança, aí a gente, né, trabalha de novo em cima dessa mudança. Acho que não é mais assim, a mudança ela é constante. Hoje você tem que pensar uma estrutura de equipe, uma estrutura de empresa que seja maleável, que esteja sempre pronta para se transformar e se reinventar. Hoje acho que uma boa equipe é uma equipe que consegue se reinventar. Uma boa empresa é uma empresa pronta para se reinventar. Que crie... Não é um edifício que tem uma base sólida. É um transatlântico, entendeu? Que está no mar. São as ondas, o mar muda. Eu tenho uma analogia que eu falo para algumas pessoas, é que o esportes é um trem-bala japonês em movimento, que você pula e você consegue se agarrar. Porque é um negócio incrível, assim, né? Vai adiante, vai... É isso. Então, assim, quero entrar em esportes. Beleza, é isso que você falou. A partir do momento que você entrou no trem, você já está um minuto atrás, entendeu? Você tem que estar pronto para a próxima estação. A que você subiu já está lá atrás. Enfim, cara, de onde eu estou, digamos assim, tem pouca influência sobre o futuro disso. Então é mais uma esperança do que mesmo
uma visão de futuro, digamos assim. É mais uma esperança mesmo de marcas não endêmicas, que isso é o que vai dar o impulso, é isso que vai trazer o capital, é isso que vai, enfim, no final das contas, dar o corpo que o setor precisa para crescer. Isso é que eu espero que se atraia mais, entendeu? Cada vez mais. Casos repetitivos, né, como a gente já escutou no seminário, inclusive, pô, beleza, esse caso foi maravilhoso, mas cadê o próximo caso igual a esse, entendeu? Então, casos que se repitam, para que cada vez mais aumente mais a credibilidade, a legitimidade disso e, como consequência, o corpo financeiro que se precisa para crescer. Vamos falar um pouquinho da NBA mesmo nesse aspecto, né? A gente teve no Rock in Rio, na Game XP, a gente teve uma NBA Fanzone com um approach tecnológico. A gente tinha ali algumas experiências, jogo de Kinect, algumas outras interações e, obviamente, com o lançamento da 2K League, né? Nosso escritório, né, global de Nova York mandou a mensagem para todos os outros, para todas as regiões. Agora é um caminho sem volta. Temos que pensar localmente como a gente desenvolve, né, e como a gente abraça essa história. E tenho certeza de que, em muito breve, vocês vão ver movimentos muito claros da nossa parte no Brasil, de forma a promover desafios, competições, até mesmo estruturar, enfim, ligas, para que a gente entender quem são os influenciadores, como é que a gente consegue, né, genuinamente, ou mais organicamente possível, estar com essas pessoas conosco, a fim de construir um cenário. Nós nos sentimos responsáveis, assim como a nossa parceria com o NBB na ajuda da construção, na fortificação do basquete no país. A gente tem, sim, a ciência de que a NBA pode, sim, ajudar o cenário de formação do esporte no Brasil. Então, a gente não está fora disso, muito pelo contrário, e em muito breve, como eu disse, vocês vão ter novidades a respeito. Bom, eu acho que o futuro de toda a tecnologia, do entretenimento, é a criatividade. É não pensar o mais do mesmo, pensar fora da caixa e, principalmente, fazer com que as coisas não pareçam mais algo comercial, fazer que as coisas pareçam realmente algo orgânico, que as pessoas não se sintam que alguém está vendendo aquilo para elas, e sim que, de fato, aquilo é o conteúdo que ela quer ver e, por um acaso, tem uma marca ali ou tem um engajamento ali. Bacana. Eu acho que todo mundo aqui já falou basicamente tudo. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar de ouvidos e olhos bem abertos para acompanhar tendências e se adaptar a elas. E também lembrar que, principalmente para esportes, você fazer um evento físico, você tem a restrição do local. Você não consegue colocar 1 milhão de pessoas dentro de um local de evento, basicamente, mas você consegue ter 1 milhão de pessoas assistindo esse mesmo evento ao vivo. Então, acho que mais e mais as pessoas entenderem que você também tem que pensar na experiência ao vivo do espectador, tanto de quem está assistindo ali no local físico. Bacana, então eu vou desfazer aqui a mesa. Eu gostaria de uma salva de palmas aqui para os nossos convidados, que são referências. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o meu amigo Diego Coutinho Hades para continuar. E vamos tirar um pouquinho de foto aqui também. Obrigado. Obrigado.